Queridos amigos, como sempre juntos, como sempre unidos, sentindo o envolvimento espiritual, porque já estamos há algum tempo juntos e vai se criando uma egrégora, não só entre os encarnados, mas entre os desencarnados. Vamos formando uma reunião de energias santas, porque estamos nos conectando à vida superior. Estamos nos retirando um tanto das coisas e da atmosfera da vida material para entrarmos mais em comunhão com dimensões etéreas, com esferas sutis, onde a existência já não tem as provas dolorosas do nosso plano denso. Seres que habitam essas esferas já estão isentos do egoísmo que ainda nos caracteriza. Eles estão então muito mais elevados do ponto de vista consciencial, mas jamais nos abandonam. E quando vamos formando essa egrégora ao longo do tempo e do espaço, nós vamos então criando laços. Nenhum encontro é fortuito, nenhum encontro é obra de acaso. Tudo é destino, tudo é programação, tudo de alguma forma está dentro de uma vontade superior que desconhecemos, mas que sabemos que rege o nosso bem e a nossa felicidade. Hoje, nós gostaríamos de abordar um assunto muito importante para todos nós. A mediunidade, como todos sabem, é algo comum a todos os seres. Todos nós somos médiuns. É um sentido. Assim como os outros sentidos, a mediunidade é um sentido sutil que descortina o mundo invisível, que vai ao encontro de outras esferas de vida, que nos coloca numa comunhão, como dissemos no começo, com entidades elevadas, com entidades que estão mais perto de nós e às vezes até com entidades sofredoras, angustiadas, densas, que podemos chamar de espíritos ainda em sofrimento atroz, não só pelas dores que carregam, mas também pelo olhar de revolta, muitas vezes de ódio, de incompreensão, de revanchismo, de vingança. O mundo espiritual, como o nosso mundo carnal, tem todo tipo de nível consciencial. É um mundo altamente heterogêneo. Quanto mais o planeta é ainda tem um estágio menos avançado, a Terra, no dizer dos espíritos, é um planeta de expiação e provas. É o segundo na escala de baixo para cima. Quanto mais o planeta é denso, mais ele é heterogêneo, mais diferenciadas são as pessoas que o habitam, no sentido mesmo do nível da consciência. Então temos no nosso plano, tanto no físico como no espiritual, entidades de todos os níveis. E pela própria lei da evolução, a humanidade terrena está atravessando um período de abertura maior da sua mediunidade. Embora muitos seres não se deem conta disso, porque é uma coisa espontânea e natural, todos nós estamos sim com uma abertura maior para a vida extrafísica. É claro que algumas pessoas na Terra já demonstram uma mediunidade muito elevada, muito já vivenciada, como é o caso de nosso missionário Chico Xavier. No caso dele, era a mediunidade missionária,
No entanto, muitos seres que trabalham na mediunidade com boa vontade estão fazendo a sua parte com muito amor e muito esforço. Mas todos nós estamos com essa abertura mediúnica bem mais acentuada. E vamos então concluindo, por conta disso, que em virtude da pandemia, do tipo de energia que está circundando e circulando na atmosfera terrena, nós estamos sentindo peso, nós estamos sentindo desconforto, nós estamos sentindo uma conexão com um astral que não nos faz bem, que nos causa muito medo, muita insegurança, muita ansiedade, muito desconforto físico. Isso é próprio dessa situação de abertura mediúnica somada à situação da pandemia e todos os outros problemas que são originários pela pandemia. A insegurança financeira, o excesso de desemprego, a pobreza extrema, a miséria. Tudo isso está na atmosfera planetária. Assim como há países que estão superando essas dificuldades com mais facilidade, há muitos outros que têm dificuldades imensas, como é o caso do nosso país, do nosso amado Brasil. Então, em virtude dessa situação, muitos agora estão atravessando dores psíquicas, espirituais, que eles não conseguem entender. Às vezes dentro do próprio lar, mesmo orando muitas vezes, lendo, fazendo o evangelho, ainda assim, é preciso agora estimular em nós muito mais o orai e vigiai. Nós precisamos alcançar uma sintonia mental e espiritual de grande vigor e de grande fé, uma convicção interna embasada no conhecimento da verdade divina que nos dá uma segurança. Mas junto com tudo isso, nós necessitamos orar por esses seres que estão tão conectados conosco, estão ainda em sofrimento e muitos deles com um desejo enorme, oriundo do seu ego ainda doentio, de nos transmitir dores, angústias, desespero, porque nós sabemos que as pessoas angustiadas, muitas vezes elas ficam mais confortáveis de saber da angústia dos outros. A felicidade dos outros é como se incomodasse essas pessoas. Nisso não vai nenhum julgamento. É algo que é do ego humano. É muito fácil, quando você está sofrendo, pessoas te ajudarem no teu sofrimento, no sentido de se irmanarem a ele. Mas quando você está no auge da felicidade, num processo de segurança, num processo de elevação, de sucesso, de prosperidade, nem sempre você encontra esse respaldo. Isso é próprio do ego humano, não vai nisso nenhuma crítica. Mas o que nós precisamos alertar a nós mesmos e a todos os que nos cercam é sobre a importância de orar e vigiar. Não permita que as suas palavras entrem em sintonia baixa, de mágoa, de crítica, de você visualizar o lado negativo dos outros ou o seu. Evite as queixas excessivas. Evite você olhar para a sua vida e achar tudo ruim, tudo desconfortável. Evite isso. Evite queixar-se para o outro e queixar-se para si mesmo. Observe, ao contrário, a quantidade de graças que nos cercam. O conforto do lar, o alimento, o ar que respiramos, a água que nos serve, que nos limpa, que nos tira a sede.
Tudo em volta de nós é bênção. A natureza, os céus, o infinito. Comecemos a agradecer, comecemos a criar uma sintonia mental elevada, mas nós reconhecemos que mesmo quando nos esforçamos para isso, muitas vezes ainda sentimos desconforto e negatividade. Então hoje, com muita humildade, nós queremos convidar vocês para estarmos juntos numa oração pelos espíritos sofredores, pelas entidades que ainda estão aqui no orbe, na faixa densa da matéria, ainda perturbando, prejudicando, porque não tem ainda a claridade espiritual. Vamos orar por esses seres, irmãos queridos, que podem até estar em nossos lares precisando de ajuda. Por que não ajudá-los? Então vamos entrar agora em meditação profunda, visualizando a figura excelsa de Jesus, que libertou tantos obsidiados, que amparou tantos sofredores do corpo e da alma. Vamos visualizar o Mestre com suas mãos estendidas para nós, o seu olhar puro e compassivo, e em nome dele nós vamos pedir que as falanges espirituais do amado Dr. Bezerra de Menezes, do nosso querido Eurípides Barçanufo e as falanges espirituais da Mãe Santíssima possam, com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, retirarem esses irmãos em sofrimento para postos de socorro na espiritualidade, para postos que não estão muito distantes de nós, no sentido da nossa ilimitação física. Esses postos estão em zonas próximas ainda do orbe terreno, mas são postos abençoados. Esses irmãos vão ser transferidos para lá. Vamos visualizar esses irmãos numa aura luminosa, numa luz muito clara, azulada, fulgurante, que vai envolvendo a todos eles, retirando-os com muito carinho, com muito respeito, com muita devoção, para serem levados para o socorro, para a bênção dos postos de auxílio, onde receberão atendimento de acordo com as suas necessidades e poderão então começar uma nova existência de luz, de paz, de trabalho operoso no bem. Que o nosso lar agora, visitado por essas falanges iluminadas, seja um primeiro momento de socorro a essas entidades sofredoras, que amamos profundamente. No seu lar, no meu lar, em toda parte onde estivermos, esse trabalho está sendo realizado exatamente agora. E recorremos mais uma vez a Jesus, para que Ele então coloque as suas mãos iluminadas sobre a fronte de todos esses irmãos nossos. E as falanges de socorro estão cantando junto deles, cantando com tanto amor, que eles então se sentem fortalecidos, abençoados, protegidos e confiantes que alcançarão a cura com Jesus no seu coração. Que assim seja. Obrigada, Senhor.